André, ainda antes da gente entrar no Bloco Brasil, para fechar o Giro de América, depois de Chile, depois de México, Trump admite possibilidade de diálogo com Maduro. Veremos o que acontece, disse o Laranjão. É mais uma vez que ele vai recuar ou é desvio de foco estratégico para pegar o Maduro na traição mais tarde ali, André? Essa coisa de que ele vai conversar com Maduro e tal, olha, eu não sei exatamente o que é que o Trump vai fazer nessa conversa. Agora, o Trump, ele já deu sinais que ele sabe que uma invasão militar na Venezuela seria trágica para ele. E ele deve ter tido assessores que falaram isso para ele. Olha, Trump, isso daí não vai contribuir com sua popularidade. Então, meu palpite, mas isso é só de conhecimento do Donald Trump enquanto figura política e tal, é que ele quer alguma saída para sair dizendo que ganhou, que foi bem sucedido, que conseguiu alguma coisa no combate ao narcotráfico. Então, embora a gente já saiba, porque eu já fiz vídeo sobre isso, que o fentanil não é produzido na Venezuela em número significativo. Quer dizer, que essa história de combater o narcotráfico na Venezuela é uma grande mentira. Né? A Venezuela não é um grande fornecedor de fentanil para os Estados Unidos. Quem disse isso não sou eu. Quem diz isso são as agências de inteligência dos próprios Estados Unidos. Quem diz isso são alguns senadores estadunidenses conservadores. Né? Ou senadores libertários. O Ron Paul, por exemplo, admitiu recentemente, que é uma figura com quem eu não concordo em nada, eu acho que, ou quase nada, né? Talvez alguma coisa em política externa eu concorde, sei lá, 1 centímetro, quase nada, eu não concordo com aquele cara. E ele disse que, olha, Venezuela não produz esse negócio de fentanil, não, e se produz 1% da quantidade que vem para dentro dos Estados Unidos. Isso não é relevante no combate ao narcotráfico. Então, é claro que é uma cortina de fumaça. Agora, o Trump, ele quer alguma vitória simbólica. O que é uma vitória simbólica? É poder acontecer alguma coisa para ele sair gritando, tá vendo como eu sou danado, como eu sou retado, eu produzi uma coisa que está dificultando o narcotráfico, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele quer isso porque ele está fragilizado do ponto de vista da popularidade. Então, agora, qual vai ser a estratégia dele para conseguir essa vitória simbólica? Porque vitória real ele não vai ter. Então, se houvesse a possibilidade... Por que não vai ter uma vitória real? Porque se ele resolver fazer qualquer coisa mais agressiva do ponto de vista militar, a reação pública será negativa, a relação internacional será negativa. Ele pode até ganhar é aquela coisa, você ganha uma briga, mas não ganha a percepção da briga, a imagem pública da briga, entendeu? Você pode ganhar uma briga em um determinado lugar, conflito militar, mas você não ganha a guerra. E você não ganha a imagem em relação ao que você fez. Então, o Trump deve estar desesperado para poder fazer qualquer tipo de acordo com a Venezuela para poder dizer, ganhei. E essa a mudança nas tarifas que aconteceu recentemente para tentar diminuir o preço das coisas, para quando os preços caírem, dizer, fui eu. É uma coisa de imagem. Ele quer, entendeu? Recuperar um pouco da imagem pública dele. Eu não sei se você está sabendo, Tiago, mas a Suprema Corte nos Estados Unidos pode converter quase todas as tarifas do tarifaço do Trump em legais. Tem um julgamento que está acontecendo por agora. O resultado do julgamento pode demorar aí um mês para sair, então não tem... O julgamento deve ter o resultado ainda esse ano. Se vai ser em novembro ou dezembro, não sabemos. Pode ser que seja só no início do ano que vem. Mas esse julgamento está avaliando uma coisa que eu falei desde o início do tarifaço. O tarifaço é ilegal. O presidente dos Estados Unidos ele tem poderes, mas para aumentar as tarifas, ele precisa mandar um projeto de lei justificando o aumento de tarifas, e esse projeto de lei tem que ser aprovado pelo Congresso, pelo equivalente à Câmara de Deputados e pelo Senado. Tarifas nessa escala
em escala global, elas não podem ser impostas pela presidência, usando o artifício do negócio da emergência de segurança nacional e tal. É ilegal. É ilegal. Eu já consultei li artigos em inglês de especialistas em direito estadunidense que dizem claramente, olha, do ponto de vista técnico, o que o Trump fez é legal. Agora, o Trump às vezes consegue, porque tem muita gente conservadora nas cortes, que as cortes, digamos assim, aceitem as ilegalidades dele, sabe? Tentam interpretar de outra forma. Aí mostra o poder, né? A intimidação e tudo mais. Só que no caso desse caso, Thiago, existe, por um lado, o poder do Trump, mas por um outro lado existe o poder do empresariado, que não está muito satisfeito com o tarifaço. Então, é uma briga de foice e não dá para saber se o Suprema Corte vai ficar do lado do Trump, porque a Suprema Corte é conservadora, então vai, digamos assim, ignorar a lei e tentar uma outra interpretação amalucada, ou se a Suprema Corte vai defender a lei, mas não talvez só por causa da lei. Talvez defenda a lei porque também está servindo aos interesses do empresariado que não está satisfeito com o tarifaço. Então é uma coisa que pode acontecer em breve aí, viu?